canção Cantai ao Senhor, Salmo 96. Todas as terras cantai ao Senhor.
Mais um domingo, na graça do Senhor, podemos nos reunir aqui, podemos celebrar, cantar hinos, coros ao nosso Deus, e desta forma estarmos adorando o nosso Senhor e também meditando na santa palavra do nosso Deus. Alguns irmãos eu não tinha visto ainda, né? O irmão ali não tinha visto ainda, né? O casal, né? Não estavam no domingo passado, né? Tá, irmão Carlos ali também, a esposa, né? Ok, eles não estavam também, mas é um prazer. Os outros, os demais, nós tínhamos visto já. Tem alguns irmãos que estão dirigindo, né? Hoje, o irmão Silva chegou aí, e nós vamos continuar, não é? Fazendo talvez uma escala, se é que podemos dizer assim, aqueles irmãos que estão aptos, que estão desejosos de fazer esse trabalho. Tem alguns irmãos que não gostam, né, ou talvez não se sentem tão à vontade para a direção, ou até mesmo para o louvor mesmo, tocando, né? Então a gente vai conversando, aquele irmão também que se sentir desejoso, aí pode chegar, vamos conversar, a gente vai dando trabalho para todo mundo, né? Vamos dar aí essa oportunidade para todos, servir ao Senhor também dentro das suas habilidades. Não? Alguém falou? Não? Eu ouvi alguma coisa. Eita, aí está feia a coisa, né? Filipenses 3,14. Nós falamos esse texto semana passada, eu quero continuar meditando no mesmo texto, a fim de que nós possamos tirar algumas verdades da palavra do Senhor. Vamos ler novamente esse texto. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Pai. Nós damos-te graças pelo privilégio que tivemos de poder cantar, louvar ao Senhor. Ensina-nos cada dia mais a melhor louvar, exaltar o Teu nome com os nossos lábios. E ensina-nos também, ó Deus, a ouvir a Tua palavra, que pelo ministério do Teu Santo Espírito seja vivificada e possa encontrar resposta em nossos corações e na nossa vida prática também. Abençoa-nos nesse momento, abre-nos o entendimento, o coração, a fim, ó Pai, de que possamos perceber qual seja a Tua vontade e assim termos o desejo real de transformar, não nós, mas o Senhor em nós, transformar tudo isso em prática diária para o louvor da Tua glória e também ver que outras pessoas estão sendo salvas, estão sendo trazidas ao Teu aprisco pela Tua palavra, pelo Teu agir. Muito obrigado, nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Semana passada, irmãos, nós falamos a respeito desse versículo 14 de Filipenses 3, sobre esse prêmio, não é? Nós queremos tanto muitas vezes ganhar determinadas coisas, alcançar o primeiro lugar, conquistar determinados objetivos. Isso é normal, natural e até positivo para nós como seres humanos, né? Você quer edificar coisas, você quer alcançar algo, e na vida espiritual não é difícil, não é diferente. Paulo vai dizer: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele está querendo alguma coisa, ele está em busca de algo. Ele precisa ver que a sua vida está seguindo na direção desta conquista. Nós conversamos na semana passada sobre o que vem a ser esse prêmio. Que prêmio é este? É a salvação? Paulo não é salvo? Será que Paulo não tem a certeza da salvação e ele quer ser salvo quando chegar lá nos céus, então receber o bem-vindo do Senhor? Não, nós falamos sobre isso também, não. A salvação é pela fé em Cristo Jesus e não necessita, como podemos dizer, do nosso esforço pessoal. Cristo já realizou isso na cruz, basta que nós nos permitamos, vamos dizer assim, né, nos condicionarmos à justiça de Deus estabelecida em Cristo Jesus e a salvação. É claro que alguém pode dizer: mas pastor, né, então no momento que eu me salvo, eu posso fazer qualquer coisa, viver qualquer coisa. Não, isso é um outro assunto, né? Claro que essa salvação vai transformar a nossa vida, vai transformar o nosso coração, nossas perspectivas, nossas prioridades serão outras, não é? Mas enfim, esse é um outro assunto. Mas a coisa que eu quero dizer é que esse prêmio aqui não é a salvação. A salvação
ela foi conquistada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Esse prêmio não diz respeito também a coisas materiais, talvez uma boa condição de vida, um bom patamar financeiro, tudo isso também é bom, nada disso é errado. Se você estudar, né, se você se aplicar na sua profissão, se você desenvolver, crescer intelectualmente, profissionalmente, você vai desenvolver também, né, mas não é isso aqui que Paulo está falando. Este não é o objetivo de Paulo aqui. Se nós percebemos no versículo 8, Paulo vai dizer: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Não é porque eu recebi a Cristo como Salvador da minha vida que eu já conheço a Cristo. Este conhecimento é gradual, é constante, a cada dia, a cada momento da minha vida, de fé em fé, de glória em glória, de experiência em experiência, entre quedas e levantar, talvez, quem sabe mais levantar do que quedas, né? Seria esse o ideal, né? Mas enfim, faz parte da vida cristã também, as quedas, as lutas. Então, mas são nesses momentos é que nós vamos crescendo e desenvolvendo este conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo para nós. E versículo 10, então, para o conhecer. Percebe que Paulo está sempre salientando isso, conhecer a Cristo. Tem um hino no Cantor Cristão, nós falamos semana passada, que diz: mais de Cristo eu quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão, mais de Cristo. Esta é uma necessidade que tanto eu preciso ter, desejar, quanto você. Cada dia conhecer um pouco mais do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas e nunca estarmos satisfeitos com aquela situação na qual nos encontramos, aquele patamar espiritual, dizendo: agora já cheguei no clímax, né, no pináculo da vida. Não, claro que não é? Isso só vai se dar quando nós estivermos na glorificação lá nos céus. Aí sim nós podemos dizer: a obra do Senhor foi completada em nós. Mas até que isso não aconteça, até que isso aconteça, nós estamos aprendendo gradualmente aqui a respeito do conhecimento de Cristo. Tendo chegado a esta conclusão de que este prêmio não é a salvação, mas é sim esta conquista no conhecimento gradual do Senhor Jesus Cristo, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: o que fazer então para alcançar isso? O que fazer para alcançar isso? Qual deve ser a atitude, qual deve ser a condição na qual eu devo estar para ir crescendo nesse conceito, vamos dizer, ou nesse aprendizado? Se nós olharmos no capítulo 3, no versículo 2, Paulo vai dizer o seguinte: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Aí nós vamos parar para pensar: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. O que isso tem a ver com o versículo 14, alcançar esse prêmio? O que tem a ver uma coisa com a outra? Imagine que eu digo para você: olha, você pode salvar-se, né, em Cristo Jesus. Eu prego o Evangelho para você, mas eu falo para você o seguinte: agora, se você cometer um pecado, você perde a salvação. Se você cometer um pecado muito grave, é engraçado que as pessoas conseguem até medir, né, esse pecado você perde, esse outro pecado você não perde a salvação. Eu não consigo entender isso, mas enfim, funciona assim. Se você comete um pecado muito grave, então você perde a salvação. O que eu estou gerando em você? Um medo, um temor tão grande de viver uma vida tão presa em determinados parâmetros e ideias, que você vai dizer: então, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? E aí você está mais ligado, vivendo, estabelecendo um estilo de vida mais voltado para o que você está fazendo do que exatamente para o que Cristo fez. A sua vida está sendo dirigida, norteada mais por aquilo que você está fazendo hoje, não que o cristão não deva estar buscando viver uma vida de santificação,
Não é esta a questão, mas se eu prego ou se eu entendo que eu posso perder aquela salvação um dia conquistada em Cristo, eu tenho que viver de tal forma que essa salvação nunca seja perdida, ou que eu não seja responsável por perdê-la. E então, eu tenho que viver de tal forma que isso nunca aconteça. Percebe o medo? Percebe o temor que existe aí? Percebe a apreensão diária de viver de tal forma? É claro que ninguém consegue viver isso. É claro que é impossível viver de tal forma que eu nunca cometa um pecado. Logo, a minha vida, ou eu vou viver um medo terrível, ou eu vou viver uma hipocrisia tremenda. Exatamente por isso que a justiça de Deus está em Cristo Jesus ou na sua obra, não no que nós fazemos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. É claro, não useis disso para dar ocasião à carne, como Paulo vai falar aos Gálatas, né? Mas como eu tenho dito, isso é uma outra questão que podemos conversar num outro momento, mas agora estamos focando diretamente no fator salvação, ou nesta doutrina, né, que ensina que o cristão pode vir a perder a salvação. E imagine quão terrível é isso. Quão duro é para uma vida viver este temor e esta luta diária de saber, será que hoje eu sou salvo ou não? Agora, se eu prego para você e digo, não, Cristo já realizou toda a obra necessária na cruz do Calvário. Não significa que você pode fazer o que você quiser, mas em Cristo você é livre para você viver e confiar, ter essa esperança de que aquilo que Ele fez na cruz é suficiente para a sua salvação. Percebe como muda? É claro que eu vou cuidar da minha santificação, eu quero me santificar, eu quero viver uma vida de consagração, quanto a isso sem problema, mas aquela perspectiva de perca de salvação acabou. Agora eu estou seguro, eu tenho a alegria de que Cristo é o meu Redentor, não são as minhas obras. Portanto, o que eu quero dizer com isso é, uma doutrina mal pregada ou indevidamente ensinada, ela vai trazer um prejuízo tremendo para as nossas vidas. E principalmente para o objetivo que Paulo está colocando aqui, o conhecimento de Cristo. Se eu vivo tão somente pelas obras, com medo de perder a salvação, eu nunca vou conhecer Cristo na sua sublimidade, no seu amor, na sua mansidão, na sua misericórdia, na sua compreensão das minhas falhas e fraquezas. Eu nunca vou perceber esse meu Senhor amigo, que nós falamos a semana passada, Paulo, coragem, Jesus se pôs ao lado de Paulo e disse, Paulo, coragem, porque do modo que deste testemunhos em Roma, importa também que o faças em Jerusalém. Foi ao contrário, né? Enfim, Jesus se pôs ao lado de Paulo. Se eu não vivo dentro de uma doutrina correta, Jesus sempre será aquele que está sentado no trono me julgando com chicote. Olha, cuida aí, hein, Tiago? Presta atenção no que você está fazendo, daqui a pouco a tua cota de salvação está passando, hein? Não é? Percebe o medo. Percebe como que uma doutrina mal ensinada, mal pregada, mal formulada, talvez por conveniência, talvez por ignorância mesmo, acaba gerando esta dificuldade de nós aprendermos e desenvolvermos este conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, irmãos, Paulo vai dizer aqui, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Em Atos 15:1, Paulo vai dizer o seguinte, Atos 15, capítulo 15, versículo 1. Havia muita discussão quando a igreja iniciou o seu ministério sobre a coisa da circuncisão. E um
dos motivos pelas quais o Senhor Jesus Cristo foi morto foi exatamente por causa disso, por causa desta quebra de costumes que ele promoveu. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Cristo pregou que a salvação, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, não há outro meio, não há outra forma, não há outra maneira, somente Ele. E os apóstolos então passaram a pregar esta mensagem, que somente em Cristo havia salvação. Só que alguns judaizantes se levantaram para dizer: não, não é só em Cristo não. Se vocês não se circuncidarem, se vocês não praticarem a lei de Moisés, olha, você não vai ser salvo. Por que Paulo escreve a carta aos Gálatas? Exatamente por causa disso. Exatamente pela dificuldade que Paulo chegou lá na Galácia, Paulo pregou, Paulo formou uma igreja, vamos assim dizer, né? Deus usando a pessoa de Paulo, e ele, Paulo fala ali em Gálatas que eles exultaram, tal foi a alegria deles, que se fosse possível tiraria os próprios olhos, sugere que Paulo tinha algum problema de visão ali, mas se fosse possível, eles tirariam os próprios olhos para dar a Paulo, para solucionar o problema do apóstolo Paulo, de tão alegre que eles estavam, porque receberam Paulo como um anjo. A alegria era tanto, mas Paulo teve que escrever: olha, eu não sei o que está acontecendo com vocês, vocês receberam o evangelho de uma forma tão alegre, tão vibrante, mas agora vocês estão passando deste evangelho para outro evangelho. Algumas pessoas estão chegando ali em Gálatas 4:17, Gálatas 4:17, se você quiser acompanhar a leitura, 4:17, Paulo vai dizer o seguinte: os que vos obsequiam não o fazem, ou seja, os que elogiam vocês, os que estão aí, né, cheios de seda com vocês aí, os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Ou seja, algumas pessoas chegaram ali naquela igreja da Galácia e começaram a ganhar a simpatia dos irmãos. Esses homens eram líderes, eram talvez pessoas importantes, não é qualquer um que chega assim, não é? Percebe que não é qualquer pessoa que chega e começa a influenciar aquela comunidade, aquele grupo. Não, eram pessoas talvez de bens, pessoas de renome na cidade, pessoas com certo nome na religião judaica, e eles dizem ali: os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim. Não é que Paulo estava com medo de perder a amizade dos Gálatas. O problema de Paulo não era com relação a ele, mas era com relação àquilo que os ligava, o evangelho de Cristo. Paulo pregou esse evangelho. A ligação, a união entre Paulo, o apóstolo, e aquela igreja era o evangelho do Senhor Jesus Cristo. No momento que isso é quebrado, é colocado uma lei, é colocado uma circuncisão, aquela ligação se perde, e se perde toda a ideia da pureza do evangelho, da simplicidade, da beleza do evangelho. E Paulo está dizendo que os que estão fazendo isso não fazem sinceramente, porque eles estão querendo pegar vocês para eles, simplesmente para vocês serem conduzidos desta forma. E aí Paulo tem que escrever esta carta. Deus dirige Paulo a escrever essas palavras para aqueles irmãos, a fim de que eles acordem, despertem. Paulo chega uma hora que ele tem que falar para aqueles irmãos: olha, talvez eu acho que trabalhei em vão para com vocês, talvez eu trabalhei em vão para com vocês. Tal era, vamos dizer, a decepção de Paulo com relação àquilo que aqueles irmãos estavam vivendo, porque eles admitiram, eles assimilaram uma doutrina falsa. E o que estava acontecendo com isso? A busca pelo alvo, ou seja, pelo relacionamento com Cristo, estava se perdendo. É interessante que Paulo chama esses homens, e isso vai ser falado em Gálatas, isso vai ser falado em Atos também, né? Paulo vai falar a respeito de pessoas que haveriam chegar, e Paulo estava indo embora, e ele diz: olha, mas entre vós vai surgir pessoas que vão pregar falsas doutrinas, é bom que vocês cuidem. Isso é 1 de João também, né? O apóstolo João tem essa preocupação quando escreve as suas cartas com relação a homens que haveriam de chegar nas igrejas, no meio, nos grupos de cristãos, iria disseminar falsas doutrinas.
E aqui, no versículo 2, então, ele fala: acautelai-vos dos cães. Percebam, a expressão que ele usa são cães. Irmãos, para nós, a expressão cão, o cachorro, para nós é gostoso. Quem não tem um cachorrinho? Né? Quem não gosta de um cachorrinho? Nós temos uma vira-lata aí, a bicha é terrível, né? Mas a visão de cães para nós hoje é completamente diferente do Velho Testamento, do Velho Testamento, principalmente, né? E também do Novo Testamento. Eles não tinham cachorro assim como um animal doméstico. Os cachorrinhos eram animais que Jesus até cita, né? Pode agora eu dar o pão dos filhos aos cachorrinhos, né? Aí a mulher diz: não, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Ou seja, o cachorro é aquele que está sempre, naquela época, à espreita, né? A nossa cachorrinha faz isso também, né? Fica à espreita, se cair um pedaço de pão eu cato, se você der mole, se você der bobeira, eu vou catar, eu vou me aproveitar de você, né? Essa é a ideia. A ideia de cães aqui, ou maus obreiros, é aquela ideia de alguém que está querendo, de alguma forma, usar a sua ingenuidade, a nossa, muitas vezes, incapacidade de percepção de uma doutrina correta, para se aproveitar de mim e de você, se aproveitar da igreja de alguma forma. Isto é terrível, isto é terrível. Talvez vocês já assistiram também aquele filme, o livro de Eli, ou Eli, né? Eli era cego, a gente vai descobrir só no final do filme, né? Eita, como é que pode aquilo? Mas enfim, ele chega numa cidadela, a terra tinha passado por uma catástrofe, e chega ali, tinha uma pequena comunidade liderada por um homem que estava à procura de livros, né? Ele queria livros, mas ele queria um especial, ele queria um livro especial, porque ele sabia, ele tinha a ideia de que se ele tivesse aquele livro em especial, ele poderia dominar as pessoas, ele dominaria as pessoas, e esse livro era a Bíblia, ele estava à procura da Bíblia, porque a ideia, e percebam toda a ideia por trás, toda não é, a ideia, o pensamento por trás desse filme, toda a ideia por trás dessa trama, de quem estava fazendo esse filme, quem projetou isso, quem, não é, idealizou tudo isso, quem escreveu o roteiro. Ele sabe que alguma coisa aconteceu, talvez na Idade Média, vamos dizer assim, quem sabe, talvez hoje não acontece mais, né? De pessoas que fizeram uso da Bíblia, da palavra de Deus, tão somente para usurpar o seu direito, cercear a sua liberdade, fazer com que você caminhe de uma forma onde ele tem o domínio. O irmão Silva leu, né, na liturgia, na introdução, aquele texto, falando: confie só em Deus, tema só a Ele. Tá, e como é que funciona então? Irmãos, esse é o nosso objetivo. Seu objetivo, o meu objetivo é Cristo. E quando nós servimos a Cristo, eu não vou desprezar este ou aquele, porque Ele mesmo nos ensina a amar uns aos outros e considerar os outros como superiores a si mesmo. Ele deu o próprio exemplo. Mas a minha vida, a minha busca, o prêmio que eu quero alcançar, não é ser igual a esta pessoa ou aquela pessoa, ainda que Paulo diz, não é? E nós temos homens que são referenciais para a nossa vida, temos falado isso, homens que, poxa, eu queria viver como essa pessoa viveu, né? Certa vez um pastor colocou as fotos de Charles Spurgeon, colocou a foto esqueci qual era o outro, talvez Jonathan Edwards, alguns desses homens, alguns vultos, né, da história da igreja, mas num dia, no seu escritório, né, mas um dia ele parou para pensar: mas até onde isso está correto? Até onde realmente isso aí é? E aí, na mesma hora, ele entendeu que o seu exemplo maior, aqueles homens servem, vou ler os seus livros, claro que sim, vou ver o seu exemplo, o seu testemunho de vida perfeitamente, mas o meu exemplo maior é Cristo, o que eu quero, o alvo que eu quero, porque Spurgeon fumava charuto, não é? Ou cachimbo, enfim, e aí? E alguém disse:
Mas pastor, não é demais fumar cachimbo? Seria demais se eu fosse 2, só eu fumo 1. Não é? Talvez para a época, para o contexto social, era normal isso. Você conseguiria ver eu pregando aqui com um cachimbo na boca? Isso prova que até Spurgeon era pecador, ou qualquer outro homem que se levante nesta terra. Mesmo que Deus o use e seja grandemente usado por Deus. É a graça de Deus que nos guia. É a graça de Deus que nos dirige. E é a Cristo que nós devemos, para Ele que nós devemos olhar. E tão somente para Ele. É claro que eu sei que muitos irmãos tiveram experiência, por exemplo, com o pastor não? Pastor Duane, muito bem. Há uma consideração muito grande, e deve ser assim, né? Honrarmos aqueles homens que serviram e muitas vezes deram as suas vidas até, seu tempo, seu trabalho, seus valores para a obra do Senhor. Isto é maravilhoso, isso é glorioso diante de Deus, porém, qual é o nosso referencial maior? O Senhor Jesus Cristo. Este que aqui está, estamos até conversando, né, na casa do Tiago, né? Quando é que fomos lá? Quinta-feira? Sexta-feira, né? A Kátia usou um exemplo de um jovem, né, que nós tínhamos lá em Livramento. Nós não tínhamos ele, né? Ele pertencia à igreja, né? Pertencia ao nosso grupo lá. E chega uma hora que a Kátia teve que falar para ele, o Douglas, presta atenção, esse pastor aí, o Márcio, ele é pecador, viu? Né? Porque muitas vezes se estabelece aquela ideia, né, de perfeição com relação a um homem. E se você tem alguém nesta posição e que você olha para ele e você o considera desta forma, ou você coloca ele nessa posição, será que talvez ele não pode vir a usar desta posição para usurpar, cercear a sua liberdade usando a palavra? Por isso que o nosso referencial sempre será Cristo. Claro, nunca esquecendo de honrar e considerar as pessoas, né? Eu falei o pastor Duane, né, pelo tempo maior que ele ficou aqui, mas claro, o pastor Marcelo também esteve, né, e realizou um ministério aqui. Mas vocês estão anotando o que eu estou falando? Vocês trouxeram um caderninho para anotar? Irmã, né, amém, que bom. E quando chegar em casa, vocês vão fazer? Vocês vão ver se as coisas são realmente assim? Vocês têm que fazer isso. Vocês precisam fazer isso. É claro que eu sei que você pode ter a condição de agora mesmo estar percebendo se aquilo que eu estou falando é bíblico ou não. Mas a sua função, a nossa função, é de examinar as Escrituras, assim como os crentes bereanos, lá em 17:11. Você está falando aí, amém. Mas eu quero conferir para ver se o que você está falando é realmente bíblico. Se não é alguma coisa tão somente sua. Se não é alguma coisa, e você será uma bênção para a minha vida se você fizer isso. Eu nunca vou me sentir o cara, o bambambam, o rei da cocada preta e a última bolachinha do pacote, não é? Se você fizer isso. Pastor, o senhor falou aquilo domingo, isso é bíblico? Irmão, eu acho que é. Não é? Eu sempre achei que era, então chega aí, senta aí, vamos ver se você tiver certo, amém. Se você não tiver certo, amém também. E vamos junto, vamos dar as mãos e vamos caminhar. Não é assim que funciona? Porque aí você elimina os cães. Aí você elimina aqueles que por algum motivo estão querendo usar da palavra de Deus tão somente para se beneficiar, os maus obreiros. A igreja precisa desta autoridade, de fazer uso desta autoridade. Não é chegar, hoje eu vou pegar um defeito do pastor, hoje eu vou pegar um erro dele. Né? Hoje o pastor não me escapa. Né? Não é esta a atitude, não é esta a posição, mas eu quero aprender mais, eu quero conhecer mais de Cristo. Deus tem levantado pessoas para pregar a palavra, amém. Deus tem levantado pessoas para dirigir a igreja, amém por isso. E que a graça do Senhor dirija essa vida. Porém,
que ele seja usado de forma correta. E a igreja é responsável, não para ser uma pedra de tropeço na vida do pastor, não é? Ou o pastor aquele alvo a quem nós devemos atacar, não é? Mas juntos estarmos crescendo rumo ao conhecimento constante do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, Paulo fala, vamos fazer um exercício rápido aqui, acautelai-vos dos cães. Paulo fala para ter cautela, Paulo fala para vigiar, olha, vigia, né? Se eu perguntar para você, qual o texto que fala sobre vigilância, vigiai, que texto você lembra, por exemplo? Vamos lá, pode falar. Tiago? Ok. Não é esse o texto que eu quero, mas fala sim, fala sobre vigilância. Qual outro texto que fala sobre vigilância? As 10 virgens? Ah, tá, as 10 virgens. Vamos para lá, esse era o texto. Não que esteja errado de modo. Mas você está lendo, e eu falo, irmãos, vamos abrir então Mateus 25, irmãos, vamos abrir em Mateus capítulo 25, e aí então Jesus está falando sobre a parábola das 10 virgens, capítulo 25, versículo 1. E percebam, não sei se a palavra correta é essa, mas como isso é delicado e às vezes até sutil, como nós podemos errar nesse ponto, de não perceber determinadas coisas, e muitas vezes estarmos presos em determinadas ideias, que na verdade, em primeiro plano, não é exatamente isso. Não entendi, pastor. Ou seja, vou explicar. Mateus 25, 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Alguém lê então até o versículo 13, por favor? Do versículo 4 até o 13, para vocês participarem também. Muito bem. Então eu vou pregar sobre a necessidade da vigilância, e eu vou dizer aqui, olha, então tem 10 virgens, 10 moças, 5 prudentes, 5 nécias, 5 compraram azeite para suas lâmpadas, para suas lamparinas, e 5 esqueceram de comprar, né? Falaram, depois eu compro, né? Vai ter um mercadinho aberto, mas esqueceram que era pandemia, ia fechar tudo cedo, não é? Mas estavam lá, e aí dormiram, esqueceram, aí vem o noivo, e quando o noivo vem, né, as que tinham os seus azeites nas lamparinas, aquelas 5 nécias foram ao encontro do noivo, enquanto as 5 nécias não foram, as 5 imprudentes não foram. Então eu vou pregar, você está lendo esse texto aqui, o pastor pregou e eu estou lendo aqui de novo esse texto, é verdade, nós precisamos vigiar, porque se nós não vigiarmos, quando o Senhor voltar, o que será de nós? Preste atenção, irmãos. Primeiro que nós estamos falando de um texto apocalíptico, né? Profético. Segundo, nós precisamos, nas nossas leituras e observações, fazer perguntas ao texto, para que aquela doutrina seja bem firmada, aquela palavra seja de fato fundamentada, estabelecida. É necessário que nós estejamos pensando no que nós estamos lendo, e dizendo, tá, mas esse texto aqui fala sobre o que, na verdade? Vamos fazer um exercício. Quais são os personagens envolvidos aqui nesse texto? O noivo e as virgens. Podemos dividir as virgens em dois, né? As 5 prudentes e as 5 nécias. Ok. Quem mais? A lamparina, acho que não, né? A lamparina seria uma situação, né? Uma condição, não uma personagem exatamente. A noiva, se tem um noivo, tem uma noiva. Ou vocês estão achando que a noiva são as 10 virgens? Não, né? Claro que não. Não pode, né? Aí é poligamia, aí não dá certo.
Não vai funcionar. Então, peraí. Se a orientação é para as 10 virgens vigiar, quem é você nesse texto? Você é o noivo? Não, o noivo é Cristo, né? Você é uma das 10 virgens? Sim? Tem a noiva ainda. Quem você é? As 10 virgens ou a noiva? A igreja é a noiva. A orientação de vigilância é para as 10 virgens, não para a noiva. O noivo já vem, a noiva já está com o noivo, a festa já está acontecendo. As 10 virgens são só aquelas que vão participar com o noivo e a noiva. São as amigas da noiva. A noiva já está com o noivo. A noiva não precisa vigiar. Eu posso aprender. É claro que Jesus fala sobre vigilância, né? Tiago vai falar também sobre isso, Paulo vai falar sobre isso. A Bíblia é repleta de orientações, mas quando o noivo vem para a festa, para as bodas do Cordeiro, a noiva já está com ele. Nós somos a noiva. Eu não preciso vigiar dentro desta situação. Esse texto não pode servir para eu falar sobre vigilância. Usando esse texto, como eu falei, existem muitos outros textos, mas eu posso prender você com essa conversa. Eu posso prender você com esta ideia. Olha, vigia, imagine que você só tem esse pedaço aqui da Bíblia. Olha aqui, você tem que vigiar, porque senão Jesus vem. Não é verdade. Não é verdade. Esse texto é um texto, como nós dissemos, profético, e as 10 virgens, aí nós vamos tentar entender, buscar quem são então as 10 virgens. É claro que é o povo de Israel. Não é a igreja já está com o noivo, a igreja já foi resgatada pelo noivo. Sou eu e você. Se você já recebeu Cristo como Salvador da sua vida, você já é a igreja, você já é a noiva. Você não precisa vigiar. Tem um hino no Cânticos Alegres que diz o seguinte: Cristo manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta, escutar. Espera aí, você precisa vigiar para escutar o toque da trombeta? Será? Se você não escutar, você não vai. Como é que é? A igreja vai. Essa é a nossa bendita esperança. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você crê nisso? Você não precisa vigiar com relação à sua salvação. A menos que você não tenha tomado a decisão em Cristo Jesus e aceitado o convite de Cristo Jesus. Mas se você já fez isso, você é a igreja, você já está com Ele. Precisa vigiar com relação a alguns pecados, falhas, fraquezas que todos nós temos, com relação à santificação, isso é uma outra coisa. Percebam como nós precisamos trabalhar este senso crítico quando nós estamos lendo e até mesmo ouvindo alguma mensagem, alguma profecia, né? O Daniel falou sobre os profetas que se levantavam no Velho Testamento, e quantos têm se levantado hoje pelo mundo afora, falando tantas coisas? E não são pessoas que não têm aquela condição de perceber ou de serem aceitos como líderes, porque são líderes, falam bem, conversam bem. E é por isso que essas pessoas, por exemplo, na carta aos Gálatas, se colocaram nessa posição de evidência. Exatamente por isso. Agora, se nós usarmos essa forma, e se nós não nos permitirmos criticar, buscar, desenvolver esse trabalho pessoal e particular, de saber o que a palavra realmente está dizendo. O pastor pregou no domingo, eu quero ver se realmente é assim. Vamos lá, eu quero saber. Nós nunca vamos crescer ou estar buscando este conhecimento de Cristo, esse conhecimento pessoal e particular, que vem através das experiências do dia a dia, mas também do próprio relacionamento, do conhecimento da palavra de Deus. Ontem nós estávamos falando na live, falando sobre imutabilidade, e depois eu pensei, mas
talvez faltou alguns versículos ali, não é? Sobre imutabilidade, provando, mas quantos de nós já não temos ouvido que o nosso Deus é um Deus imutável? Agora, a grande pergunta não é saber se Ele é imutável, se Ele é onisciente, se Ele é onipresente, onipotente. Nós sabemos, desde o menino na escola dominical. A grande questão é o quanto que isso está transformando a minha vida. O quanto que saber isso está modificando o meu modo de agir. O quanto que saber isso está realmente dando a mim um novo parecer, uma nova ideia, uma nova perspectiva de vida. Olhando para dentro de mim mesmo e me perguntando, fazendo autoanálise, como Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu preciso me autoexaminar e olhar para mim mesmo e dizer assim: eu estou andando de conformidade com a fé que eu creio e que professo? Esta é a grande verdade. Este é o grande segredo. Não é apenas nós entulharmos-nos de doutrinas. Lá no ministério, um certo tempo em São Gonçalo, conheci um jovem, estava lá na igreja, e chegou um jovem: ô pastor, não era da igreja, chegou lá e tal, ô, quando você chega aí, né, vamos conversar. E eu estava mexendo em alguma coisa, ele ficou ali conversando e tal, e começou a falar sobre os puritanos, sobre os reformadores. E eu falei: rapaz, tu conhece o negócio, né? Tinha perguntas ali que eu, né, olha, se eu responder, talvez eu vou responder errado, e data, ele sabia tudo. Eu falei: rapaz, né? Conversamos ali, bem legal naqueles dias ali, naquele momento ali. Aí no outro dia ele veio de novo. Aí, quer saber um pouco mais sobre esse jovem, né? Aí, conversando ali, e aí, você está namorando, é casado, o que está acontecendo, né? Não, eu estou namorando com uma moça aí, mas é que eu tinha terminado um relacionamento há pouco, mas na verdade eu tenho um filho com uma outra. Eu falei: rapaz, está tudo bem contigo? O que foi que toda a teologia aí, todo o conhecimento histórico da igreja aí te rendeu? É necessário fazer um autoexame. Se tudo que nós lemos, estudamos durante anos, não está servindo para nós, né, crescermos, e esse é o trabalho do líder, esse é o trabalho do pastor, e às vezes é um trabalho chato. Não é sugar você, mas é desafiar a cada um de nós, estarmos crescendo juntos. Quanto você está crescendo? O quanto você está pegando tudo isso que eu estou falando, não é? Ou que nós estamos vivenciando juntos isso está sendo transformado em vida prática na sua vida. Esse é o desafio, irmãos. Este é o desafio. Porque uma das coisas que nós podemos ter e viver e experimentar é dar esta responsabilidade a alguém outro, a um líder qualquer. Eu não sei se nosso tempo já passou, nós começamos 10h30? Foi? 10. Já estamos terminando. É a último ponto aqui. É colocarmos sobre alguém outro uma responsabilidade que ele não tem. Talvez nós ficamos um pouco preocupados, né, sobre tocar em coisas intangíveis, sobre tocar em coisas que estão além da nossa capacidade. Então, Deus separou aquela pessoa para fazer isso. Estamos até conversando na sexta-feira sobre isso, e esse ponto é muito sério, onde parece que nós temos medo de chegar naquele lugar. Em Hebreus, o autor de Hebreus vai dizer que foi aberto, Hebreus 10, para nós, a cada um de nós, a mim e a você, um caminho ao trono da graça. Eu posso chegar, você pode chegar também. Esse relacionamento pessoal, esta vida, é tanto responsabilidade minha, é direito meu, podemos dizer assim, como seu também, porque isso foi conquistado na cruz por Cristo Jesus. Talvez por causa de uma herança, nós entendemos que o pastor é aquele que vai. Eu estava conversando com um jovem um tempo atrás, e eu disse: olha, porque você pode orar, você pode chegar diante de Deus assim como eu. Você não precisa da oração do pastor. É claro que o pastor pode orar também, deve orar no seu ofício ministerial, né? Porque a oração do pastor não é mais forte do que a sua oração.
Aí ele disse: pastor, eu creio que a oração do pastor é mais forte, sim. Eu creio que a oração do pastor é mais forte. E eu disse: vem aqui, vamos conversar rapidinho aqui. 1 de João, capítulo 2, versículo 20. 1 de João 2, 20. E a gente ouve muito isso aí também, né? Em algumas musiquetas que a gente ouve por aí. Primeira de João 2,20, diz ali a palavra do Senhor: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Para quem que João estava escrevendo? Para um grupo de pastores, um grupo de profetas, um seminário de pastores, de evangelistas. Então esses homens, eles são realmente ungidos por Deus. Será isso? E vós todos possuís unção que vem do Santo. Quem é o santo? Vamos fazer a pergunta? Quem é o santo? Atos 3:13. Perdão, 14. Falei 13, né? Atos 3:14. Quem achar pode ler também, por favor. Todavia, vós negastes publicamente o santo e justo, e pedistes que um assassino fosse libertado. Está falando a quem? Com relação a quem? Quem é o santo? Jesus. Vós possuís a unção que vem do santo, ou seja, Jesus, o santo aqui, esta unção vem dele. Mas o que veio de Jesus? Quando eu for, eu rogarei ao Pai que vos envie outro Consolador. Ele vos ensinará todas as coisas, ele me glorificará. Preste atenção. João está escrevendo à igreja de Cristo aqui. Ele está dizendo que vós, tanto eu quanto você, cada um de nós, possuímos a mesma unção. Essa unção é o Espírito Santo, que no dia em que nós ouvimos a palavra da verdade, cremos no Evangelho da nossa salvação, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Se você é um salvo em Cristo Jesus, você tem esta unção, você tem o Espírito Santo habitando em você. A sua oração é tão poderosa quanto a minha, e a minha é tão poderosa quanto a sua. Não tem diferença. Não há diferença aqui. Se eu disser que há diferença, eu estou impedindo você de experimentar essa verdade. Eu estou impedindo você de chegar ao trono da graça. Eu estou impedindo você de chegar diante de Deus dizendo: só se eu orar vai ser bom. Se você orar com os seus pecados, Deus não vai ouvir. Eu estou numa posição superior. Eu estou numa posição privilegiada. Isso não é verdade, isso não existe. Porque nós somos raça eleita, nação santa, nós somos, cada um de nós, sacerdócio real, porque Deus nos fez reino e sacerdotes em Cristo Jesus. E se eu não ensinar isso, se eu não falar isso, se eu não pregar isto, eu vou estar impedindo você de perceber quão preciosa é esse tempo, esse momento, esta hora com Cristo. Quão preciosas são as experiências que nós podemos ter e experimentar de fato neste conhecimento diário com Cristo, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que? O nosso conhecimento, a nossa comunhão com o Senhor. Eu não posso tomar isso de você. Você não pode permitir que eu tome ou qualquer outro tome. É o seu relacionamento com Cristo, é o seu momento com Ele. É a sua experiência com Ele, no uso da palavra, percebendo todas as coisas que o Senhor tem feito na sua vida e crescendo a cada dia e sendo luz aonde você está, aonde nós estamos, para a honra e glória
do nosso Deus. Irmãos, se tem uma coisa que pode nos impedir de crescermos nesse relacionamento e nessa comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, é uma doutrina errada. E pessoas utilizando desta doutrina para usurpar a posição que o Senhor Jesus Cristo mesmo nos colocou. Que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos dirija a cada dia a estarmos crescendo nesse desejo de conhecê-lo mais e mais, através da sua palavra, da pessoa do Espírito Santo que habita em mim, que habita em você. E nesta vida, como eu posso dizer, ativa mesmo, se permitindo que Deus nos use, cada um de nós, a bem desta igreja, para a honra e glória do Senhor, cada um de nós sendo usado nos seus dons, nas suas capacidades que Deus mesmo tem dado, nos nossos talentos. Amém? Que Deus nos abençoe. E cresçamos, prossigamos nesse conhecimento do nosso Senhor, nesta comunhão do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O irmão voluntário, por favor, ore nesse momento para nós terminarmos, encerrando o nosso culto. Tem mais algum hino? Não? Tá bom? Os irmãos querem escolher algum hino para nós cantarmos? Depois da oração, a gente pode cantar um hino e aí sim nós estaremos encerrando. Alguém? Vamos orar. Maravilhoso és. Ok. Os irmãos vão preparando. Algum irmão ora, então, por favor, um irmão voluntário ora.